A paz de noiva do Cordeiro. Nessa tarde, gostaria de trazer para vocês uma mensagem do coração de Deus para o vosso coração. Algo que já tem me incomodado há alguns tempos em relação ao Evangelho. Como nós temos visto o nosso Evangelho ser pregado, como o nosso Evangelho ser praticado, quando o Evangelho de Deus está sendo pregoado. E como tantas coisas têm acontecido no meio do povo de Deus, neste mundo, isso me trouxe uma certa preocupação. E nós, como pregoador da palavra de Deus, das boas novas, temos a obrigação em Deus de trazer a verdade, trazer o verdadeiro evangelho, que é pregar a verdade, a palavra de Deus. Temos visto sim muitas pessoas levantando suas mãos, as igrejas se enchendo, o número de cristãos crescendo, mas nos chama a atenção algo muito interessante, que a própria palavra, ela nos previne em relação a isso, e que nós estamos vivendo esse tempo, o tempo em que ele diz que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. E quando nós observamos essa palavra, nós podemos ver hoje o que está acontecendo no mundo, acontecendo no meio do Evangelho, no meio cristão. Nós temos visto que isso estará acontecendo. Muitos estão no meio evangélico, muitos estão seguindo a Jesus, muitos estão declarando ser filhos de Deus, mas continuam presos às práticas pecaminosas, continuam presos às suas próprias paixões, continua preso a uma natureza pecaminosa em que o próprio Jesus se entregou a si mesmo para que pudéssemos ser livres de toda e qualquer condenação pecaminosa, que o resultado é a morte. Isso nós estamos abrangendo para todos, porque o amor de Cristo, ele se expande a toda criatura. Por isso ele veio, por amor a todos nós. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Foi para todos. Porém, ela também nos diz que nem todos receberam. E essa tem sido a preocupação nesse tempo, porque de uma certa forma, muitos continuam rejeitando a essa luz, a esse reino, ao governo de Cristo, renunciando e não valorizando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, por mim e por você, para que nele nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Isso tem me preocupado, e eu tenho buscado ao Senhor a entender o que tem acontecido no meio do povo de Deus, o que tem acontecido com essa geração, com esse povo que declaram ser filhos de Deus, nós que declaramos ser filhos de Deus, que temos buscado estar na presença de Deus, mas que nossos atos, as nossas atitudes dizem ao contrário. Isso tem sido preocupante e nós precisamos reaver isso em nossas vidas, se verdadeiramente queremos ser salvos.
se verdadeiramente queremos resplandecer a glória e a luz do Senhor, se verdadeiramente queremos apresentar o reino de Deus, próprio Jesus, nesse novo tempo, nessa nova geração ou na geração vindoura, se assim tiver, porque tudo está se cumprindo, o tempo está próximo e é necessário que possamos nos firmar, é necessário que possamos viver verdadeiramente Cristo em nós. E eu tenho perguntado ao Deus, por que tem acontecido isso, Pai? Porque não que eu não entenda que já está escrito, mas no sentido de entender o que está acontecendo verdadeiramente, no sentido de não internalizarmos a tua verdade. E algo me trouxe a atenção nessa palavra que é muito conhecida e que já foi bastante pregada, que está lá em Marcos, capítulo 4, mas que eu só quero ler a partir do versículo 16 até o 20, que nos diz assim: e do mesmo modo, esses, os que receberam a semente sob pedregais, são os que ouviram a palavra e logo com prazer a receberam, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporais. Depois, sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E estes, os que receberam as sementes entre os espinhos, os quais ouviram a palavra, mas os cuidados deste mundo, o engano das riquezas e as abominações de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ficam infrutífera. E estes, que receberam a semente em boa terra, são os que ouviram a palavra, a receberam e dão frutos, um a 30, outro a 70 e outro a 100 por um. E se nós observarmos o Evangelho hoje, está vivendo essa parábola das sementes, do semeador. Estamos vivendo isso, recebemos a palavra com alegria, mas logo nós a desprezamos. Recebemos a palavra, mas vêm as lutas, as tribulações, e logo murmuramos, e logo a deixamos, e logo não acreditamos mais. Recebemos a palavra, sim, mas as coisas deste mundo nos sufocam, começam a sufocar e elas desaparecem. Não tem raiz, não tem fundamento, não está alicerçada em Cristo, na rocha que é Cristo Jesus. E por isso são totalmente destruídas na primeira oportunidade que o inimigo tem sobre as nossas vidas. Mas o interessante é que no versículo 20 diz que aquela que caiu na boa terra, aquela que recebeu a semente em boa terra, essa frutifica, essa permanece, essa continua firme, essa continua prosseguindo, multiplicando, porque caiu em boa terra, uma terra que tem fundamento, uma terra que tem raiz. Isso nos traz uma preocupação. Por que a terra do nosso coração não está sendo frutíferas em muitos? Por que ainda somos dominados pelas aflições? É como se nós continuássemos escravizados e precisássemos novamente
que viesse o libertador e fizesse tudo de novo. Mas isso não é necessário, amado. Cristo virá sim, voltará sim, mas para resgatar os seus escolhidos, resgatar os salvos. Não para fazer mais o sacrifício na cruz, não, isso já foi feito, já foi consumado. Ele já nos entregou a autoridade, Ele já nos tornou livre do domínio do pecado. Nós somos livres do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós, mas isso é uma decisão minha e sua. Isso é uma decisão minha e sua. Nós precisamos tomar posse. Nós precisamos permitir que a palavra ela penetre em nós e nos transforme o nosso coração, independente das lutas, independente das circunstâncias, independente do que venha sobre as nossas vidas, independente das aflições que nós passamos, porque no mundo nós teremos aflições, assim diz o Senhor, mas que nós devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, Ele venceu o inimigo da nossa alma, Ele já nos deu a vitória, o nosso inimigo já está derrotado. O que nós precisamos é crer nisso e tomarmos posse da palavra, acreditarmos no que nós ouvimos da palavra de Deus, da verdade de Deus, como ela é, como ela está escrita, para que ela possa ter poder de transformação, de libertação, de cura e restauração sobre as nossas vidas, independente das circunstâncias, independente do que nós viemos enfrentar. Se nós estivermos alicerçados em Cristo Jesus, na rocha que é Cristo Jesus, nós não seremos abalados, mas nós iremos prosseguir, nós iremos continuar, porque nós teremos a convicção que nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E que isso possa resplandecer em nossas vidas, para que através de nosso testemunho firme em Cristo, mostrando ao mundo que não somos mais escravos, que o mal não nos domina, que o pecado não nos domina, que a circunstância do mundo não nos domina, que independente disso tudo, nós acreditamos nos galardão que tem reservado para nós, da promessa do Senhor que tem reservado para nós, e que se nós verdadeiramente dermos este verdadeiro testemunho de Cristo, a glória dele possa resplandecer em nós e vidas sejam alcançadas, mas com alicerce, com raiz da verdade, com a raiz do verdadeiro evangelho, com a raiz da palavra de Deus, com a raiz verdadeira que é Cristo Jesus, e que vamos dar bons frutos, e frutos que permaneçam, e fruto que se multiplique a 100, a 50, a 30 por 1, porque será Cristo anunciado através da minha e da sua vida. Em Provérbios 5:21 diz: porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, o qual observa todas as suas veredas. O homem pode se tornar escravo do pecado, buscar as suas realizações, mas que tudo isso pode te afastar do caminho do Senhor, pode te sufocar, pode arrancar o que Deus está plantando, querendo plantar no meu e no seu coração. Essas coisas não podem mais nos dominar, porque tudo isso passará. Mas a palavra de Deus, ela é eterna e quer permanecer em nós para nos tornar verdadeiros filhos teus, filhos que andem em santidade, filhos que possa resplandecer o amor verdadeiro, filhos que possa manifestar o amor aonde colocar a planta dos seus pés, e Cristo ser anunciado numa verdade, não com doutrinas humanas, não com autoritarismo, não querendo trazer julgo sobre a sua vida, sobre o mundo,
porque Cristo já quebrou o jugo do pecado, da acusação, do julgamento, da mentira, das contendas. Precisamos viver o que Cristo conquistou na cruz. Ele arrancou o fardo, Ele nos libertou, Ele nos trouxe salvação e precisamos viver isso. Ainda neste mundo que tanto tenta nos sufocar, tanto tenta nos oprimir, tanto tenta matar a semente, mas que se nós estivermos firmados na rocha que é Cristo, seremos como a casa que é feita em cima da rocha, firmada, onde as tempestades poderão vir, mas não irão nos derrubar, porque Cristo será a nossa força. Cristo será o sentido da nossa vida. Cristo será a nossa direção. Cristo será a nossa força. Cristo será o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Cristo é que nos dará a paz que necessitamos. Cristo é que será o gozo do nosso coração. Cristo é o que enxugará as nossas lágrimas no momento de tristeza. Cristo será a nossa cura no momento das enfermidades. Cristo será o nosso tudo, a nossa vida, porque Ele está conosco. Precisamos tomar posse disso e viver esta palavra. Vivermos o verdadeiro amor, vivermos o verdadeiro evangelho, para que nós possamos dizer que ainda há esperança para aqueles que crerem. Ainda há esperança para aquele que tem gritado por socorro. Ainda há esperança para aqueles que estão aflitos. Ainda há esperança. E você que está me ouvindo, você que está assistindo esse vídeo, você pode ser um canal para transmitir este amor, para transmitir o verdadeiro evangelho, para pregoar a verdadeira palavra de Deus, sem tirar e sem pôr, mas como ela está escrita, porque ela é a verdade. E o que Deus quer que você conheça a verdade, porque conhecendo a verdade vos libertará e você terá uma vida plena, em abundância do amor de Deus, onde todas as suas necessidades, elas serão supridas pelo nosso Deus. Todas, Ele conhece as nossas necessidades, seja ela em qualquer área de nossas vidas. Ele conhece e Ele quer suprir. Segura em Deus, se afirma na palavra de Deus, viva o Evangelho, a palavra de Deus, a verdade de Deus, a doutrina de Deus, da palavra de Deus. E você será conduzido a andar no caminho reto, no caminho que Ele conduzirá à eternidade em Cristo Jesus. Pensa nisso, pensa querer viver o verdadeiro Evangelho, viver a palavra de Deus na tua vida e você verá a diferença e você verá a glória de Deus sendo manifestada na tua vida e você verá a diferença para que o nome do Senhor seja exaltado e a tua vida seja transformada. Que Deus abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém.